Fala galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre como resolver equação do segundo grau incompleta. Hoje, pessoal, nós vamos resolver equações do segundo grau da seguinte forma. Equações do tipo ax² mais ou menos c igual a zero. E vamos resolver também ax² mais bx igual a zero, beleza? Então, essas duas equações aqui, elas se encaixam em equações do segundo grau incompleta. Tudo bem? Por quê? A completa é com um formato que ela tem todos os coeficientes a, b e c, que seria então ax² mais bx mais c igual a zero. Essa daqui então, ela é uma equação completa. Nós vamos resolver esse tipo de equação nesse vídeo e depois nós vamos resolver também as completas nos próximos vídeos. Beleza? Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui então? Olha o primeiro exercício. Resolva a equação incompleta do segundo grau 3y² menos 12 igual a zero. Determine o conjunto de solução. Então, olha só, isso aqui, pessoal, muito fácil. Nunca mais você vai errar questão como essa. Olha só, 3, você tem aqui, então vou até mudar a cor da caneta. 3y² menos 12 igual a zero. O que você vai fazer aqui então? Pessoal, o seu objetivo é descobrir então o conjunto de solução. Então lembre, uma equação de segundo grau sempre vai ter dois resultados, beleza? E aí então, você deve apresentar esse conjunto de solução, que seria então esses dois resultados. Para isso, o que ele está querendo quando ele fala para você determine o conjunto de solução? Ele quer descobrir o valor de y, certo? Que é o valor da incógnita. E aí então o que você tem que fazer? Você precisa deixar ele de forma isolada, beleza? E aí então existem algumas formas que você pode fazer isso. E aí então, nós temos a primeira, que é então 3y² menos 12 igual a zero. Então você deve deixar o y somente de um lado. Para isso então, o que você vai fazer? Você vai escrever 3y². O menos 12 está desse lado, você vai passar ele para o outro lado, ficando então igual a mais 12. Por quê? Ele estava negativo de um lado, foi para o outro lado positivo. Mas lembrando que essa questão de passar para o outro lado é você então somar dos dois lados, tudo bem? E aí então você tem 3y² igual a mais 12. E agora, o que eu faço? Olha só, quando eu tenho 3y², quando você tem um número ao lado de uma letra, então esse número está multiplicando essa letra. E aí então, como ele está multiplicando, o que você vai fazer? Você vai passar ele dividindo. Ou também, é claro, dividir dos dois lados. Então, nesse sentido, você vai fazer aqui y² igual a 12 dividido por 3. E quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. Então, aí, y² é igual a 4. Perceba aqui, então, que você tem y² igual a 4. Você isolou completamente a letra? Não. Olha só, você tem aqui em cima dela um 2, certo? E aí, então, o que você deve fazer? Você deve passar esse 2, que está em forma de potência, para o outro lado em forma de raiz. Ou, é claro, também você pode aplicar a raiz dos dois lados. Então, nesse sentido, vai ficar, então, y igual a raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? É 2. Fácil, né? É 2. E aí, então, veja só. O resultado aqui, lembra que eu falei para você que uma equação de segundo grau tem dois resultados? Então, nesse sentido, você vai ter aqui mais ou menos 2. Tudo bem? Por quê? Porque se você substituir aqui o y por menos 2, por exemplo, então vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 12 igual a zero. Então 3 vezes menos 2 vai resultar então em mais 4 e aí menos 12. Então 3 vezes 4 então vai ser então 12 e 12 menos 12 é igual a zero. E nesse sentido você pode fazer também aqui por um número positivo, olha só. Por quê? Todo número ao quadrado, se ele é negativo ou positivo, ele vai ficar, o resultado dele vai ser positivo, ó, mais 2
ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, 2 ao quadrado é 4, então 3 vezes 4 menos 12. Então, 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Tudo bem? Então, o seu conjunto de solução, você vai escrever S é igual a menos 2 mais 2. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi uma equação do tipo ax quadrado menos c igual a zero. Beleza? Então, o a é 3 e o c é menos 12. Tudo bem? Pessoal, gostou dessa forma que o professor resolveu? Se você gostou, inscreve no canal, deixa o like, essas coisas ajudam o professor. O professor não ganha nada para resolver esse vídeo aqui com vocês, né? Então, nesse sentido, o seu like, a sua inscrição no canal já vai ajudar, beleza? Então, se você aprendeu realmente a resolver, certo? Você gostou, se inscreve, deixa um comentário. Se você tem dúvida ou também alguma forma que você acha que pode fazer melhor, você também pode escrever, beleza? Vamos lá, vamos agora para o número 2. Número 2 agora, como que você vai resolver? Você vai resolver agora equações do tipo ax quadrado mais bx igual a zero, certo? Então aqui, como que você vai resolver? Olha só, quem que seria o a aqui? O a seria, olha só, vamos pegar aqui nossa equação, vamos ler o enunciado, né? Resolva a equação incompleta do segundo grau. 7x quadrado menos 21x igual a zero. Determine o conjunto de solução. Então você vai determinar o conjunto de solução. Quando ele fala determine o conjunto de solução, resolva, você deve descobrir o valor de x. Tudo bem? É isso que ele quer de você. Descubra o valor de x. Mostra para mim quais são os valores para x. Então aqui, pessoal, olha só. Você vai então escrever 7x quadrado, que é a equação menos 21x igual a zero. Beleza? O que você vai fazer então? Pessoal, para você resolver essa equação, você deve lembrar de uma música do Chitãozinho Chororó, que se chama Evidências. Por quê? Porque você vai colocar o x em evidência aqui. Então, olha só, o que é colocar em evidência? Né? Então, quando, por exemplo, um delegado ele vai falar, olha só, a evidência mostra os fatos, alguma coisa, né? Falando a respeito de evidência, vai fazer o quê? Dar importância àquilo, né? Então, nesse sentido, o que você vai fazer aqui? Você vai dividir esse número por x e esse outro aqui também por x, perfeito? Por quê? Quando para você fazer essa divisão, por que você vai fazer essa divisão? Porque você vai colocar o x em evidência. Como que você coloca o x em evidência? Coloca o x multiplicando aqui todos esses termos. E 7x quadrado dividido por x é 7x. E 21x dividido por x, então olha só, esse x corta com esse x é menos 21. Aí você deve se perguntando, por que 7x quadrado dividido por x então 7x? Veja só, vou fazer aqui no cantinho para você. 7x quadrado dividido por x é a mesma coisa de você escrever 7 vezes x, dividido então por x. Quando você corta um x aqui embaixo e outro aqui em cima, você tem então como resposta 7x. Tudo bem? Então por isso que quando você divide 7x quadrado por x, então vai ficar 7x. E tudo isso igual a zero. Aqui então, pessoal, o que você tem? Você tem uma multiplicação que resulta em zero. E aí, toda multiplicação que resulta em zero, então, deve então ter o seu produto, um dos seus termos ali vai ser zero, beleza? Então, por exemplo, qual que é o único valor da multiplicação que resulta em zero? Sempre que você multiplicar o número por zero. Então, por exemplo, 5 vezes qual número resulta em zero? 5 vezes zero, perfeito? Então aqui o que você vai fazer? Você vai igualar x igual a zero e você vai igualar também, então x é igual a zero e 7x menos 21 é igual a zero. E aí então o que você vai fazer aqui? Você vai passar o 21 para o outro lado, ele está negativo, passa para o outro lado positivo, certo? E aí você já tem um resultado, tudo bem? Que é o x igual a zero. Então, voltando aqui. Então, um valor da sua solução já é zero, agora você vai descobrir o outro. Então aqui nós temos 7x menos 21 igual a zero. O que você faz para descobrir o valor de x? Passa o 21 para o outro lado, ficando então 7x igual a... Estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar aqui mais 21. E aí então, olha só, você tem que 7 está multiplicando x. O que você faz?
passa ele dividindo. X é igual a 21 dividido por 7, que é igual a 3. Tudo bem? Então, o valor de x vai ser 3 aqui. Então, x igual a 3. E aí, então, o seu conjunto de solução vai ser, olha só, você teve que 1x é igual a 0, e você teve que 1x aqui é igual a 3. Então, lembra que a equação de segundo grau tem dois resultados. Vai ser 0 e 3. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Gostou dessa forma que o professor resolveu? Deixa aquele like e se inscreve no canal. Compartilhe para o seu coleguinha. Olha, vê essa explicação aqui que você nunca mais vai esquecer. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora aqui, olha só, tem uma aqui diferente. Pausa o vídeo, tenta resolver, certo? Para você conseguir resolver certinho. Pausa o vídeo, tenta resolver esse exercício que vai te ajudar demais. Beleza? Deixa eu colocar aqui o exercício para vocês. Então, olha só. Temos aqui o exercício. Pausa o vídeo, tenta resolver. Esse exercício é: determine o conjunto de solução da equação de segundo grau. X² menos 5x igual a 7x. Olha só, esse exercício já é um pouquinho diferente, certo? Olha só, conjunto de solução, você vai ter que determinar o conjunto de solução. E essa equação aqui você vai ver que vai ser do seguinte formato: ax² mais bx igual a 0. Então o primeiro passo importante é você saber qual tipo de equação você está resolvendo. Se é então ax² mais bx igual a 0 ou se é então ax² mais c igual a 0. Então esse é um passo importante. Aqui você vai ter então x² menos 5x igual a 7x. Olha só, a sua equação, para você descobrir esse resultado, você precisa igualar ela a 0. Para isso, então, o que você faz? Você passa esse 7x para o outro lado, ele está positivo, passa ele para o outro lado negativo. Ficando, então, nesse sentido, olha só, x² menos 5x menos 7x. E isso tudo aqui vai ser igual a 0, beleza? Por que vai ser 0? Que lembra quando eu falo para vocês que essa questão de passar para o outro lado é você subtrair dos dois lados? Né? Então, se está positivo, passa para o outro lado negativo, você vai subtrair dos dois lados. Isso significa que o seu valor estava positivo, passou para o outro lado negativo. E aí, então, se você subtrair dos dois lados, 7x menos 7x vai dar 0. Então, por isso que ficou 0 ali. Então, aqui você vai ter x² menos 5x menos 7x. Estou devendo R$5 para você, olha só. Vê se você tem essa grana para me emprestar. Estou devendo R$5 para você. Peço mais R$7 emprestado. Quanto que eu estou devendo no total? Estou devendo para você no total R$12, não é? Então aqui, se eu estou devendo, lembra sempre que vai ser negativo. Se você tem que devolver algum troco para mim, vai ser positivo. Tudo bem? Então fui até a venda, comprei um bombom por R$2. Dei R$5. Então somei R$5. Então eu estava devendo 2, somei 5. E aí, eu vou estar devendo, o que vai acontecer? Eu vou ter um troco? Vou ter um troco, então esse valor é positivo. Beleza? Eu vou ao supermercado comprar um produto por R$50. Beleza? Então, coloquei lá na bandeja do caixa, o caixa falou para mim, R$50. Então você está devendo para ele R$50. E aí você só tem uma nota de 20. Quanto você vai ficar devendo? Vai ficar devendo 30, então por isso é menos 30. Beleza? Então, menos 5x menos 7x menos 12x igual a 0. E aí, o que você vai fazer? Lembra da música do Chitãozinho Chororó, coloca o x em evidência. Então, vai ficar x vezes, divide x² por x e 12x por x. Corta esse x com esse x, e x² dividido por x é x somente. Então, menos 12 igual a 0. Iguala um termo igual a 0, olha só. E x igual a 0, porque a multiplicação tem que resultar em 0, e x menos 12 igual a 0. Veja só, sempre que você tiver esse formato de equação, um dos resultados deve ser negativo, tudo bem? E aí, então, você vai ter, deve ser 0, beleza? Então, sempre que você tiver esse formato de equação, um dos valores vai ser 0. Vamos lá para o próximo aqui, então. O que você faz com 12 que você está subtraindo? Passa para o lado negativo, Está negativo, passa para o outro lado positivo. Então aqui vai ficar mais 12, beleza? E assim, então, x é igual a 0 e x igual a 12. Conjunto de solução, 0 e 12.
Tudo bem, pessoal? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, não tenha preguiça de deixar o like, beleza? Então, deixa o like, se inscreve, comenta, fala, me ajudou, preciso que esteja mais claro isso aí, professor. Então, o que você pode me ajudar? Qual foi a sua dúvida em relação ao vídeo, beleza? Pessoal, então é isso, espero ter ajudado vocês. Desculpa aí alguma coisa se não saiu da forma que eu esperava, né? Tô começando nesse ramo aí de gravações de vídeo agora. Vamos lá, até mais, pessoal, um abraço.